Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui hoje, eu quero falar com vocês sobre alguns mitos e verdades sobre o mercado da bola do Clube do Remo. Não é questão só de contratações, e sim porque existem casos semelhantes ao do Rodolfo. Quero conversar com vocês aqui sobre isso, tá? Antes disso, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber essas notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, 45 na verdade. Vamos sortear para vocês aí 2 camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui é patrocinado aí pela FK Security. Se você está procurando o monitoramento e a segurança predial, é só entrar em contato com a galera da FK Security. O telefone tá na tela aí para você. Entre em contato com a galera da FK Security, tá? Para mais informações, para você fechar aí o seu plano lá com eles. Tem planos que cabem no seu bolso. Esse vídeo também é patrocinado aí pela Sistembra. Se você não fechou com a Sistembra ainda, entre em contato com a galera da Sistembra, tá? O telefone tá na tela aí para você. A Sistembra tem ali automação comercial, aquelas maquininhas, é só você entrar em contato com a galera da Sistembra, tá? O telefone na tela aí pra você, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora lá falar um pouco sobre alguns mitos e verdades. Vocês viram aí que tava ventando um pouco aqui, né? Tô deixando aqui a porta aberta, porque é complicado aqui no Rio. Venta e venta calor. Acho que vocês devem já saber como é, porque em Belém o clima é parecido. Eu acho aqui bem mais abafado, né? Porque o vento vem quente. Não é um vento que vai te dar ali, né, uma sensação boa, não. É um vento que vem, parece que tá pegando fogo, parece que você tá perto de uma fogueira. Mas é o clima do Rio, isso aqui é todo ano, é assim. Mas bora falar aqui de futebol, né? Pessoal, ontem nós tivemos aí a recusa do Rodolfo, atacante de 32 anos, que preferiu ficar no futebol paulista, em São Paulo, do que vir para o Clube do Remo. Ele deve fechar com o São Bernardo, time da terceira divisão que disputou o acesso com a gente nessa temporada e acabou ficando no meio do caminho. Menos mal, né? Conseguimos o acesso. A desculpa do Rodolfo, né, para a diretoria, isso, palavras do presidente do Clube do Remo, Tonhão, é de que a esposa dele não queria morar em Belém. E aí, o Remo deu as negociações como encerrada. E assim espero. Caso, né, comece o Campeonato Brasileiro da Série B e o empresário do senhor Rodolfo procure o Remo, fechem as portas. Se um jogador recusa um clube com uma desculpa dessa, ele não é de confiança, ele não é confiável. É assim, gente, eu não vou dizer que o Rodolfo ele é um pereba, ele é um pé de rato, não. Ele é um bom jogador. Eu acho que até ajudaria a gente nessa temporada. Mas também não vou ficar aqui lamentando a não contratação do Rodolfo, que é um jogador comum. Jogador como o Rodolfo, o Remo encontra. Aliás, tem melhores. De La Torre, por exemplo, é um. De La Torre é bom de bola. Ótimo centroavante. Muito melhor que o Rodolfo. E muito mais decisivo também. E assim, a gente está falando aqui de um jogador que recusou o clube por um motivo que, para mim, não é aceitável. Para mim, não é aceitável. Se você é jogador de futebol, você está propício a viajar, a conhecer outros lugares, sabe que o Brasil é um país extenso e você não quer jogar porque você não quer morar em tal lugar, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Mas existem casos parecidos. Eu lembro que em 2021, quando o Remo subiu de divisão, o Disson Medeiros e o Ian falaram que o Remo teve essa dificuldade. Eles mesmos, vocês lembram, né? Eu acho que você que está aqui lembra. Quando o Remo subiu e o Remo tentou a contratação de alguns jogadores e recebeu vários nãos, o Remo, né, e a desculpa desses dois diretores na época era que a questão geográfica, que jogadores não queriam jogar no Remo. E aí eu fiz uma pergunta pro Disson na época, eu lembro direitinho. Falei, Disson, por que o cara prefere jogar no Maranhão? Você já foi no Maranhão, né? Eu acho que deve ter alguém aqui que já deve ter ido no Maranhão. Eu acho que a melhor cidade do Maranhão é São Luís, com todo o respeito ao estado do Maranhão, que é um ótimo estado, tá? O cidadão de lá é ótimo, mas a infraestrutura do Maranhão não é melhor que a do Pará.
Não é melhor. A segunda melhor cidade do Maranhão é Imperatriz. E Castanhal, minha cidade, é muito melhor que Imperatriz. Tá? Em termos de infraestrutura, em termos de desenvolvimento, para você ter uma ideia. E aí eu perguntei pro Disso na época, né? Eu falei, pô, Disso, por que os caras preferem jogar no Maranhão do que vir jogar pro Remo? E a desculpa do Disso, aliás, a resposta do Disso foi a seguinte: porque lá os caras chegam para jogar. Aí eu fiquei aquilo na cabeça, eu falei, pô, cara, será que o cara não vem pro Remo e também não tem oportunidade de jogar? E aí ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que era a pressão. Que, de fato, no Remo, jogadores eles vão ter pressão. Eles vão ter cobranças. E no Sampaio Corrêa, por exemplo, o cara não tem pressão. No Amazonas, por exemplo, o cara não tem pressão. No Novo Horizontino, o cara não tem pressão. Vai ter a cobrança da diretoria? Talvez tenha. Mas não vai ter um torcedor ali todo o tempo no ouvido do cara, enchendo o saco do cara. No Remo, o cara vai ter isso. É a cultura do nosso futebol e é também o fato de você estar no maior clube de uma região. O Remo é o maior time da região. O Remo tem o maior número de torcedores da região. Então é óbvio que vai ter uma cobrança muito grande. E por mais que o Remo esteja 30 anos sem disputar uma Série A, mas o torcedor do Remo ele é muito exigente. Ele quer desempenho dentro de campo. E por isso que alguns jogadores preferem ficar. Por exemplo, no Novo Horizontino ganhando menos, no Mirassol ganhando menos, no Juventude da Vida, num Criciúma, no Avaí ganhando menos, do que vir pro Remo, porque aqui o cara vai ter a cobrança. O cara vai ter a cobrança além, eu acredito que tenha, né? A cobrança interna da diretoria, vai ter a cobrança também do torcedor. Então isso é algo que chama muito a atenção. E que eu já recebi diversas informações nesses 3 anos de legado, que é justamente a principal desculpa. O cara não quer vir pra cá porque não se sente seguro. O torcedor aqui é chato, todo mundo fala isso. E você acha que esses jogadores não perguntam pros outros? Pô, como é jogar aí no Remo aí? Imagina o cara perguntar, por exemplo, pro Kelvin, como é jogar no Remo. E aí, Kelvin, como é jogar no Remo? Kelvin vai falar, ele vai falar a verdade. Pô, aqui é cobrança demais, mano. Aqui eu erro um passe, os caras vêm enche o meu saco. Eu não tô falando de mim, eu tô falando do torcedor de um geral do clube do Remo. O torcedor do Remo ele tem pouca paciência. E isso é histórico, isso não é de agora, não é de hoje, não é de ontem. Isso é histórico do torcedor do Remo. Ele não tem paciência. E eu não vou ficar aqui exigindo que o torcedor do Remo tenha paciência, porque é só você olhar o histórico do Remo, o que aconteceu nesses últimos anos com o clube. O torcedor do Remo ele tem todos os motivos do mundo para não ter paciência, para não ter confiança em determinadas contratações. Então o Rodolfo não quis vir para o Remo, beleza. Na Série B eu também não quero. Na Série B eu quero jogadores que vão elevar o nível do clube. O Rodolfo, com todo respeito ao profissional, para vir para uma Série B, ele não vai elevar o nível. Ele talvez possa manter o mesmo nível, mas ele não vai elevar o nível do elenco. Eu quero, nas contratações, na segunda janela, isso. Contratações que elevem o nível da equipe. Tá? E falando agora sobre campeonato paraense, né? Pegando aqui o gancho para a gente falar um pouco sobre o Parazão, foi decidido em votação que o campeonato não vai ter mais aqueles jogos de volta, tanto nas quartas quanto nas semifinais. Teremos um jogo único. E a final mantida ali com 2 jogos. A final do Campeonato Paraense terá 2 jogos. Mas as quartas de finais e a semi, apenas um jogo cada. E, sinceramente, minha opinião, eu concordo com isso. Você evita vários jogos e também evita que você tenha um pouco mais de desgaste. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Imagina o Remo enfrentando o Cametá nas quartas de final. O Remo fez a melhor campanha, só um exemplo, tá? E o Cametá fez a pior. O Cametá vai jogar o primeiro jogo no Parque do Bacurau, onde a viagem não é tão perto assim. O Remo vai enfrentar ali uma rotina de viagens grande. E o segundo jogo no Bainão, ou no Mangueirão. Digamos que o Remo vença lá por 2-0. É necessário ter um segundo jogo? O Remo vai tomar 3-0 do Cametá em casa? Difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. Tendo um jogo, você premia o clube que fez a melhor campanha. Por exemplo, o que foi definido é que vai ser por melhor campanha. Por exemplo, o Remo fez a melhor campanha. O Cametá fez a 8ª melhor campanha ali, né? Se classificou na Bacia das Almas. Jogo único no Bainão. Remo com a vantagem de jogar em casa. Tem tudo para passar de fase para semifinais do mesmo jeito. Então, na minha opinião,
E a chance de você ter uma zebra é muito maior do que em 2 jogos. As chances de você ter uma equipe se classificando com um jogo único, ela é gigante. Uma equipe dessa do interior. Por exemplo, digamos, o Castanhal enfrenta a Mucura em Belém, no Estádio Olímpico do Pará. Se o Castanhal vencer a Mucura, acabou. Se o Castanhal, por exemplo, vence a Mucura em Belém, vai ter o segundo jogo para a Mucura poder se recuperar. Ou o Águia se recuperar, ou o próprio Remo se recuperar, ou a própria Tuna se recuperar. Então eu acho que o campeonato ele vai ser muito mais equilibrado e muito mais decisivo com esse novo regulamento. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse novo regulamento? O que você acha dos jogadores que não querem vir para o futebol paraense? Eles estão certos? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.